12 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu em seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos deixam debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Vejamos agora a interpretação dessas santas palavras à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Primeiro, segundo Teofilacto de Ócrida, depois de ensinar sobre os alimentos e vendo que os judeus eram incrédulos, o Senhor entra nos territórios dos gentios. Com efeito, sendo os judeus infiéis, a salvação se volta para os gentios, razão pela qual se segue. Partindo dali, Jesus foi para o território de Tiro e Sidônia. Segundo Pseudo Crisóstomo, Tiro e Sidônia eram os territórios dos cananeus. Veio, pois, o Senhor a eles não como os parentes, mas aqueles que não tinham nada em comum com os ancestrais, aos quais a promessa foi feita. Por isso veio de tal modo que sua chegada a Tiro e a Sidônia não fosse visível. Por isso se segue, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, pois ainda não chegara o tempo de residir com os gentios e conduzi-los à fé. O tempo devido para isso era depois da cruz e da ressurreição. Segundo Santo Agostinho, se ele quis e não pôde, parece que sua vontade é fraca, mas é impossível que a vontade do Salvador não se cumpra, nem pode ele querer o que sabe que não deve ocorrer. Por essa razão deve-se dizer que ele quis o que ocorreu, e deve-se advertir, no entanto, que isto ocorreu nos territórios dos gentios, onde ainda não havia chegado o tempo de pregar, mas não recebeu os que espontaneamente vinham em direção à fé. Seria algo odioso. Assim, pois, aconteceu que o Salvador não foi exposto pelos discípulos, mas sim por outros que o viram entrar numa casa. E soube-se que ele ali estava. Não quis, pois, ser anunciado pelos seus, mas quis ser buscado, e assim aconteceu. Vejamos as palavras de São Beda. Tendo entrado na casa, ordenou aos discípulos que não revelassem quem ele era a ninguém naquela região desconhecida, para que aqueles a quem havia conferido a graça de curar os enfermos aprendessem com seu exemplo e recusaram o quanto pudessem a glória do favor humano na exibição dos milagres, mas a não interromper as piedosas obras da virtude quando a fé dos bons merecesse por isto fosse feito, ou quando a infidelidade dos maus os compelisse a tanto, pois ele próprio tornou pública a sua entrada naquela casa a mulher gentia e a quem quis. Segundo Pseudo Agostinho, em seguida a mulher cananeia, ouvindo sobre ele, entrou em sua direção. E se não tivesse lançado aos seus pés de Deus, não alcançaria o benefício dos judeus. Sobre ela segue o evangelista, porque uma mulher cuja filha estava possessa do espírito imundo, logo que ouviu falar dele, foi lançar-se a seus pés. Segundo Pseudo Crisóstomo, com isto quis o Senhor mostrar aos discípulos que abriu também aos gentios a porta da salvação. Por isso o evangelista também diz a nacionalidade da mulher, acrescentando: era uma mulher gentia, Ciro-fenícia de nação, isto é, da Síria e da Fenícia. E segue-se, suplicava-lhe que expelisse o demônio de sua filha. Segundo as palavras de Santo Agostinho,
Parece aqui surgir uma dúvida de contradição, pois disse que o Senhor estava na casa quando veio a mulher que rogava por sua filha. Mas uma vez que Mateus diz que os discípulos sugeriram ao Senhor, despede-a porque vem gritando atrás de nós. Não parece significar outra coisa senão que a mulher emitia gritos suplicantes atrás do Senhor enquanto ele andava. De que maneira, pois, pensaremos que isso aconteceu na casa, a não ser que se deva compreender que Marcos disse que ela entrou onde Jesus estava, tendo antes dito que ele estava numa casa? Mas uma vez que Mateus disse, ele, porém, não lhe respondeu palavra, deu a entender que Jesus saiu daquela casa em silêncio e assim todo o resto se entrelaça e não há nenhuma discordância. E segue-se. Jesus disse-lhe, deixa que primeiro sejam fartos os filhos. Segundo Teofilacto Diócrida, e chama os gentios de cãos, pois eram julgados sacrilégios pelos judeus, e de pão o benefício que o Senhor prometeu aos filhos, isto é, aos judeus. O sentido é, pois, o seguinte: não convém que os gentios tomem antes parte do benefício que foi prometido, primeiramente aos judeus. Por isso, contudo, o Senhor não lhe deu ouvidos imediatamente, mas guardou a graça para mais tarde, para também mostrar a fé perseverante da mulher e para que aprendamos a não desistir imediatamente quando oramos, mas a insistirmos até que percebamos a graça. Que esta palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e recolhe em nossos corações.